Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos para mais uma live entre as muitas e muitas lives que estão acontecendo agora pelo mundo afora. Eilza, Acácio, Lurdinha, Anne, quase bateu o recorde, Anne, das convidadas. Ei, Raquel, está sempre aí conosco também. Boa tarde para vocês, boa noite já, né? A Anne quase bateu o recorde das convidadas. Eu vou explicar para vocês, eu vou chamar a Anne para estar aqui conosco. E aí eu vou explicar, estou brincando aqui com o recorde dos convidados e convidadas. Anne, te enviei um convite. É só você aceitar, você vai entrar ao vivo aqui. Marina, saudade de você, Marina. Tá sumida. Tudo beleza, Anne? Boa noite para você. Ei, tudo bom, Tudo Jomar? bem? Tudo beleza. O Muito bem, tá bonita com cabelo diferente aí. cabelo tá Muito enorme. Não bem. tem jeito de ir no Ah, salão, né? é? Então tá Eu enorme. também o meu também está bem grande aqui. Deixa eu até me ajeitar aqui, né? Porque eu também não tenho ido ao meu salão de beleza. Muito bem, eu estou brincando aqui falando que você quase bateu o recorde. É porque tem alguns convidados que quando eu entro na live eles já são assim o primeiro, né? Então teve que eu me lembro aqui o Francisco Ancona, minha irmã, acho que foi a recordista, assim, eu entrei, paf, ela já estava lá. Você quase bateu o recorde, você acha que foi a terceira ou quarta, assim, entendeu? Geralmente Por quando isso que eu estou brincando aqui. mas geralmente quando eu chego aqui em casa no horário assim, né, que dá tempo, eu já entro antes de você. E aí Já fica lá esperando. já fico lá esperando. Hoje eu falei assim, Muito não, vou bem, esperar deixar ele entrar, depois que eu ver, eu acesso. tá Mas certo. Mas saudade, viu? Saudade das danças, saudade de tudo, né? Que loucura que tá, né? Essa coisa aí. Sim, saudade de muita coisa, né? Estamos todos, saudade de muita É, coisa. Mas o negócio é colocar o foco no que há de bom, né? Aproveitar no que há de bom. Até mesmo a saudade, né? A saudade também tem um lado bom, né? é, Não é de todo mal, não, né? é verdade. Mas é isso. Eu queria primeiramente agradecer a Anne por ter disponibilizado o tempo dela, né, para estar aqui conosco. Vou apresentar, como eu costumo fazer, eu apresento, né, o meu convidado, a minha convidada aí, sob a minha ótica, e depois eu queria que a Anne se apresentasse, né, para vocês, falasse um pouquinho da formação profissional dela, da ligação dela com a dança também, que isso vai ser assunto da nossa live, né, a formação profissional dela e a ligação dela com a dança, inclusive com a Isso. família. A Anne é uma das alunas mais antigas da Mimulus, né? Me lembra aí, você começou na Mimulus em que ano? Você se lembra? Tem quantos anos que você está lá conosco? Pois é, não consigo. Eu já tentei fazer o rastrear, né? Quando eu entrei, eu lembro que eu entrei em setembro e quando eu entrei você não estava na escola, você estava num cruzeiro, Aham. aquelas viagens que você fazia. Sim, Eu entrei em setembro, mas eu não sei sim. se foi do ano de 2005 ou 2006. Eu tenho na minha cabeça que é 2005. Bom, então já estamos debutando, né? Já 15 anos, vamos fazer 15 anos, então, se é realmente 2005. Depois nós vamos confirmar com o Fábio, que provavelmente ele vai saber isso sem precisar consultar nenhum sistema, nenhum computador, ele de cara já vai falar, né? E aí nós temos que comemorar, então, esses 15 anos, aí. 15 anos de escola, 15 anos de convivência, 15 anos de dança, não é não? É muito tempo, né? Vamos comemorar, vamos comemorar. Então, a Anne, né, uma dessas alunas que chega de mansinho, que vai ficando e É, que ocupa aquele espaço enorme assim na escola, em todos os cantinhos da escola e nos corações das pessoas
que colaboram conosco e dos outros alunos também. É uma pessoa super querida, não somente pela equipe da Mimulus, mas também pelos outros alunos, né? E é uma pessoa que é engraçado que como tem... na live mesmo que eu fiz segunda-feira com a Tereza, ela ainda citou um pouco isso, né? Como tem alunas colegas, né, que admiram a Anne, que fala assim, eu quero dançar igual a Anne, né? Eu quero me apresentar igual a Anne também, ou então fala assim como se fosse, né, mas a Anne consegue, né? Eu ainda estou ainda sou muito iniciante, né? Então a Anne, assim, além de ser uma excelente aluna, ela acabou se tornando também um modelo, assim, né? Um objetivo, uma meta para muitas alunas também. Um dia eu quero ser igual a Anne, né? Então é uma pessoa, além de uma aluna admirável, de dançar, né, com muita excelência e muita dedicação, que essa eu acho que é uma das características da Anne, assim, a disciplina, a dedicação que ela coloca, né, em tudo que ela vai fazer. Então, vamos ensaiar uma coreografia, vamos aprender uma nova dança, espera aí, então vamos lá, vamos saber de detalhes, vamos estudar, vamos pegar um livro e vamos ler, que eu acho isso fantástico, assim, não se resumir, não ficar somente na dança, no passo em si, né? É verdade. E a Anne é fisioterapeuta que já atendeu, inclusive, muitos dos nossos alunos, que eu sei, muitos dos bailarinos da companhia, né? Eu fujo dela, assim como eu fujo de fisioterapeutas e médicos e tudo mais. Eu fujo da Anne, mas eu sei que se algum dia eu precisar, eu estarei muito bem atendido. E ela tem uma história assim, ligada à dança, né, desde a sua família, e que, enfim, eu não vou adiantar agora, ela vai contar um pouquinho para a gente também, mas fala um pouco para a gente, se apresente um pouquinho para a gente fazer essa introdução, terminar essa introdução assim, né, falando da sua família, como é que foi sua formação profissional, e aí a gente vai aos pouquinhos se aprofundando nesses assuntos. Tem alguém perguntando aqui, foge de físio, gente, como assim? Eu fujo. Eu tenho ligamentos rompidos no ombro, fugi da cirurgia, eu tenho uma história do cruzado anterior no joelho, que alguém um dia ainda vai descobrir qual que é o mistério, mas eu rompi o cruzado anterior do meu joelho direito 2 vezes já, né? O que aconteceu, eu não sei. Eu sei que ele teve rompimento total 2 vezes já. Está aí inteirinho, fugir de cirurgia. Agora, recentemente, eu acabei me rendendo a uma cirurgia de hérnia inguinal. Então, essa eu falei, não, essa aí vou deixar eles cuidarem, né, de mim. Aí vou deixar, né? Mas eu fujo. Quem perguntou aí... Essa daí é complicada. Essa quando dá problema, né? Aí eu aproveitei esse tempo que eu estava né, na companhia parada, eu falei, deixa eu resolver isso, deixa eu cuidar disso. Quem entrou aí agora, deixa eu falar um oi e agradecer de uma vez. A Anne, inclusive, estava hoje à tarde, né, na aula também, uma aula que eu ministrei agora às 3 da tarde, horário de Madrid, 8 da noite, para os alunos espanhóis da escola do Joel e da Silvia. Eles acabaram de entrar aí na nossa live também, né? Uma aula deliciosa de samba, né? A gente tem feito esse intercâmbio, então Joel e Silvia de vez em quando, exatamente, dão aulas para os nossos alunos de bachata e salsa, e eu de vez em quando dou aula para os alunos deles. E claro, quando eu dou aula para os alunos deles, os nossos alunos também gostam de participar e vice-versa, né? Então eu queria agradecer muito Joel e Silvia, a aula foi uma delícia hoje. Alunos super, eu ainda brinquei hoje, falei que os alunos espanhóis têm menos vergonha que os brasileiros muitas vezes colocam a câmera fechada. E eu estava nessa, aulas, né? A minha câmera estava fechada também. E os espanhóis me chamou a atenção, porque eles fazem de câmera aberta o tempo inteiro, né? Fazem de câmera aberta. Então, Joel e Silvia, muitíssimo obrigado. E tenho muita saudade do Theo e da Mônica, que acabaram de entrar aí. Um beijo, Theo e Mônica, viu? Coincidentemente, a Anne estava falando que quando ela entrou para mim, uns há 15 anos, eu não estava lá porque eu estava num cruzeiro dançante. Com certeza era com vocês.
Então, um beijo, saudades aí para o Theo e para a Mônica. Vamos combinar um bate-papo por aqui, Theo e Mônica? Vamos? Vamos marcar? Faz contato comigo que a gente combina uma live também. Beleza, agora então, já falei demais, deixa eu ficar quietinho. Anne, pode continuar se apresentando, vai lá. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Formei na UFMG alguns anos atrás, não vamos entrar nesses detalhes, né? Que já tem muito tempo. Mas a minha vida na dança, ela é desde... meu pai, ele foi o fundador do Grupo Folclórico Aruanda, né? E, então, eu venho acompanhando a dança, apesar de não dançar, não ter dançado no grupo. Na época eu era muito pequena, e ele, quando formou esse grupo, ele tinha um ideal, né? Que o grupo era para buscar a cultura, a nossa cultura, a cultura do Brasil. Então, ele pesquisava sobre o folclore em vários... Primeiro começou nos estados, né, aqui em Minas Gerais, e depois foi buscando pelo Brasil afora e montou esse grupo. Esse grupo iniciou numa escola, num colégio, e depois ele foi crescendo, e é um grupo que até hoje está aí com outras pessoas que abraçaram esse grupo. É o Grupo Aruanda, não é isso? Grupo Aruanda. Quando o seu pai fundou? Foi 50 anos, há pouco tempo, ou eu estou enganado? Não, já tem mais algum tempo. Foi mais ou menos... foi na época... não sei se foi 60 e 64, alguma coisa assim. Agora me fugiu a data certa. Porque desde a escola, né? Então essa data eu me perdi um pouco. No grupo, eu cheguei a só acompanhar e fazer figuração. Exatamente porque eu era extremamente tímida e, assim, tinha horror e achava que eu não dava conta de encarar um palco, né? Então você chegou a participar? Eu cheguei a participar como figuração. Então, quando, aos 13 anos, eu fui Princesa Isabel, aí entrei no palco do Palácio da... Não, antes disso, aos 8 anos, num Natal, numa festa de Natal, eu entrei fazendo parte das crianças que seguiam o Menino Jesus. Aí eu, meu irmão, e depois teve essa entrada, né, da Princesa Isabel mais sem graça do mundo, porque eu entrei igual um vestido enorme, lindo, maravilhoso, mas assim, entrei reta e saí reta, morrendo de vergonha. E depois fiz algumas figurações de cigana e tal, mas não cheguei a dançar. Quando eu estava... Aí o Grupo Aruanda, ele fez... ele acabou fazendo uma escola de dança. E aí meu pai queria muito que eu fizesse dança e eu também. Só que a gente não tinha... Eu não tinha como eles me levarem para dança. Então, aos 13 anos... 13 para 14 anos, eu comecei a fazer aula de clássico e moderno lá no Balé Movimento, lá com a Nora. Sim. E aí eu cheguei a fazer até a prova da Royal, um ano lá, fiz a prova da Royal. Só que pouco depois meu pai entrou num problema financeiro e tal, e aí ele ficou queixando muito, eu saí de lá e entrei na escola mesmo do Aruanda. E aí continuei fazendo clássico com a Dinha e moderno, lá no Aruanda mesmo. Na escola do Aruanda, então, também tinha aula de balé clássico, aula de balé moderno também? Não era só danças folclóricas? Não, teve um período que eles montaram uma escola, porque essa escola que ganhava dinheiro, né, para manutenção do grupo e do espaço que o grupo precisava. Então, por isso que eles fizeram essa escola. Essa escola ficou um tempo lá, mas depois as coisas, né, muito difíceis, eles não foram para frente. E lá tinha uma época que eu fazia uma loucura. Eu fazia afro, jazz, clássico e capoeira. Mas aí foi um pouco tempo. Logo, depois a gente abriu um pequeno grupozinho para dança
gaúcha. Mas não foi muito para frente, Uhum. porque com tanta coisa para fazer, minhas notas foram lá para baixo. E aí a minha mãe ficou, e aí, como é que faz? A escola tá, a nota para mim, Aham. sim, a escola era muito importante. Então, Aham. eu diminuí bastante as coisas, fiquei só no clássico durante um tempo. Uhum. E, e quando eu estava. E aí já comecei a pensar em fazer escola de dança, enfronhar mais para dança, porque eu gostava muito. E meu pai, aqui não tinha, né? Não, não tinha. Ele fazia questão que eu fizesse uma faculdade, que eu fizesse um curso superior. E minha mãe também fazia questão que eu Sim. fizesse um curso superior. E aí, quando chegou no terceiro ano, eu parei com tudo para poder estudar para o vestibular. Nesse meio tempo, Aham. meu pai falece. Teve um acidente de carro e ele faleceu. E aí foi assim, um baque na minha vida. Aí tudo virou Uhum. uma loucura. E logo em seguida, no ano seguinte, eu caso, uma filha nasce, aí acabou a dança. Fui fazer vestibular de fisioterapia, e aí fui cuidar de uma casa, de um marido, de duas crianças, e fazendo a faculdade de fisioterapia. E o Uhum. tempo foi passando. Quando as meninas tinham 2 anos, As pessoas. Eu fico sempre admirado a hora que eu vejo uma das suas filhas lá na Mimulus, né? A hora que você me fala da idade das suas filhas, dá para você contar a idade das suas filhas, que a gente olha e fala, não, não acredito que essa mulher tem filhas nessa idade. a Conta pra mais, ve gente, por a favor. mais velha ou a mais nova? Uai, a idade das Eu duas. falo, eu falo assim, a mais velha ou a mais nova, porque assim, quando eu falo assim, tem, Aham. tem 31. Aí, não, a outra tem 32. Então ainda tem. Não é impressionante, pessoal? É impressionante. Desculpa interromper aí, pode continuar. Vamos lá. Aí você estava nesse momento, duas crianças, cuidando de duas crianças. Aí eu tentei voltar para a dança de novo. E elas iam comigo. Uhum. Isso não durou um mês, porque a cada passo eu tinha que buscar uma, colocar para sentar de novo. Aí eu falei, não tem jeito. E aí eu foquei Uhum. eu falei assim, eu gosto da dança, então eu vou focar as duas para dança. Aí elas eram pequenininhas, com 3, 4 anos, elas foram fazer balé, balézinho de escola. E aí virou meu Uhum. sonho. Levava, fazia, né, aquela coisa que você não consegue, você pede, você passa o seu sonho para o próximo, Passa para os filhos. dos Uhum. filhos. Só que no meio, quando as Uhum. meninas entraram para o colégio, elas passavam pelo balé, obrigadas, e iam para ginástica olímpica, para ginástica acrobática. Então, sempre elas iam, até um Uhum. dia que elas falaram, mãe, eu não gosto de balé, eu gosto é de ginástica. Eu falei, então tá, então vão sair do balé e vão para ginástica. Aí elas viraram E a mãe, atletas. e a mãe arrasada ou ficou satisfeita com terem virado atletas? Não, eu não fiquei arrasada não, porque assim, até mesmo quando elas Uhum. viraram atleta, eu sempre falava com elas assim, elas começaram num ritmo de querer ganhar medalha e tal, e eu falava assim, isso não é importante. A medalha não é importante, o Uhum. que é importante é você fazer bem o que você tem a proposta sua é sempre fazer o melhor de você mesmo, sem comparar com os outros. Mas assim, Uhum. você é a comparação. Então, amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. Mas, Uhum. então, buscando isso. Então, sim, se elas escolheram a ginástica, ótimo, não tinha. E mesmo porque era maravilhoso também, e eu também gostava. Então, e os professores Uhum. fantásticos, então tá tudo bem. E aí, quando elas já estavam maiores, já estava até saindo do colégio, eu, eu sempre tentando. Ah, não, teve ainda uma parte. Antes disso, antes de eu entrar para Mimos, eu descobri a dança flamenca, que tinha um horário, 11 horas da manhã, de 11 a meio-dia. Então eu saía, atendia Então, meus então você já pacientes. passou, eu não sabia disso, você passou por todas as modalidades de dança que existem, né? Nem todas, né? Quase.
Então eu ia no Sim. horário, eu saía da casa do paciente, de roupa branca, assim e tal, e já punha minha roupa lá, fazia a aula e voltava para casa, almoçava e ia acabar de atender. Aí sofro um acidente Aham, de carro. Aí quando eu sofri esse acidente de carro, eu tive uma lesão de chicote na cervical, que foi aham, algo que veio me acompanhar há um ano, dor muito assim, que eu não consegui voltar. Mas eu não conseguia uhum. voltar porque eu tinha medo, medo de movimentar o meu pescoço Sim. porque eu tinha que trabalhar. E eu estava numa carga muito pesada. Eu trabalhava de manhã, de tarde e à noite. Então era uma carga muito pesada de Uhum. trabalho. E, e ainda tendo que fazer os meus cursos, né, que eu vivo fazendo. E quando foi as meninas já estavam já com saindo do colégio e um amigo nosso, eu e Renilson, a gente não estava numa harmonia muito boa. Eu com essa carga toda e ele pior ainda, né? E ainda por cima, final de semana ele não parava em casa. Então a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa juntos. Aí um amigo Uhum. nosso que ele fazia aula na Mimos, e aí ele falou da Mimos pra gente. E aí nós fomos lá nessa. Aí saímos procurando escolas, na verdade, né? Escola perto lá do Uhum. colégio das meninas e tal, mas aí a gente resolveu, lembrou da Mimos e fomos lá. Chegamos lá, ele assim, apaixonou com a escola. Ele já entrou, ele já ficou super empolgado e tal, e ele ficou mais empolgado até do que eu. Mas eu lembro que seu Ah, pai, é? gracinha demais, ele que nos apresentou e levou a gente, né, para ver a gente sentou lá no lugar que ele pediu, falou assim, pode ver, pode assistir. E aí nós ficamos assistindo a aula, quando acabou a aula era a Alessandra, né, uma graça, a Alessandra. Aí Renilson falou, não, vamos matricular de uma vez. E eu falei, não, vamos matricular, porque senão a gente não... E eu fiquei super empolgada, porque aí realmente eu ia voltar para a dança. Então nós Que começamos a legal. dançar. Quando foi em dezembro, teve férias. Uhum. Teve aquele aquelas férias de Natal, O né? recesso. O Aham. Sim. recesso. E aí a gente treinando, e aí aconteceu uma coisa assim muito engraçada, né? Porque eu tenho muito mais facilidade do que ele. Mas naquela questão, né, do homem conduz, aí ele falou comigo assim, é assim que faz, eu não é, não é. Aí eu emburrei. Aí eu emburrei e E ele aí? emburrou também. Aí eu não volto mais para dança, não. Ah, é? Aí E aí? quando foi janeiro, no dia que ia começar, eu falei com ele, ó, as aulas estão voltando. Aí ele falou, eu não vou. Eu falei, então tá. Aí eu liguei pro Fábio, falei, Fábio, eu quero voltar. Eu quero, arranjo alguém para dançar comigo. Aí o Fábio, não, pode vir que eu arranjo aqui alguém para dançar com você. Aí eu fui. E não saí mais, né? Aí fui ficando. E Isso foi em que ano? Você se lembra que ano que foi, mais ou menos? eu acho que foi em 2006. Eu acho que foi em Aham. 2006. Sim, você ficou um ano com o Renilson, né? Você falou que começou em Não, não 2005, chegou em um ano. 2006. Eu entrei em Ah, setembro, vocês chegaram já no. Sim. E aí, já no recesso, ele já não quis voltar. ele Né? já não quis Bom, só voltar. contextualizando aqui para o pessoal, né? Renilson é o marido da Anne, né? Na hora que ela chegar mais para frente aí, atual da história, vocês vão ver que Renilson vai voltar a dançar também por algum tempo, né? Renilson vem, volta e etc. Né? Várias vezes. Fábio, para quem não conhece, é o nosso braço direito, né? Quem cuida do nosso financeiro lá na linha de frente ali da Mimulus. Mas aí você voltou sozinha e aí? Eu voltei e aí eu falo que assim, ele ficava me provocando, né? Com o que você tá dançando e tal? Aí eu falava assim, tô fazendo agora dois ritmos. E fui fazer mais um ritmo. E aí eu vi o tango e resolvi fazer o tango. Então eu já estava fazendo três ritmos, estava fazendo bolero, samba bolero soltinho
né? Uhum. A roda de cassino. Não, na verdade era salsa na época, era salsa. Uhum. E entrei pro tango. Mas o Uhum. tango, Jomar, foi um desespero. Porque aquela turma de tango que eu entrei era a turma que Uhum. o GE, né? O GE fazia aula. Você entrou numa turma bem avançada, né? Eu me lembro disso, né? Era uma turma em que o GE era um grupo experimental que a gente tinha na época, para as pessoas saberem, e um grupo em que, de formação de novos bailarinos. Então, eram bailarinos de formação, jovens, dançavam muito bem e faziam aula nessas turmas avançadas. Que, aliás, um dos problemas que o GE nos trazia era esse, eles intimidavam um pouco os alunos, né, que é o que eu acho que deve ter acontecido um pouco com a Anne, que ela deve estar querendo dizer, por serem ali jovens dançando muito avançados e tal, e aí os alunos normais, digamos assim, ficavam um pouco receosos, né, e deve ter sido essa a sua situação naquele momento, né. O que aí, depois que a gente acabou com o GE, por diversos motivos, a escola ficou com uma cara mais de escola, mais agradável, mas isso é só um parênteses, vamos lá, pode seguir. Mas o problema não era que ele intimidava, na verdade é que eles estavam ali para treinar, porque eles iam apresentar, então eles dançavam entre Uhum. eles. E eu não tinha par no tango, eu não tinha par. Então, eu não conseguia Uhum. me envolver. Ninguém queria dançar com a Ana, porque a Ana não conseguia fazer nem o passo básico. Aí eu fui ficando desmotivada com o tango e saí do tango durante um tempo. Mas saí, assim, Uhum. bem assim, inconformada com a situação. E, e aí eu resolvi, passou um tempo, eu resolvi voltar com com o monitor, com monitoria. Agora me conta uma coisa, só te interrompendo um pouquinho. Aquela timidez lá do início, que você começou essa história falando, né? Que você fazia só ali figuração no Aruanda. Aliás, alguém comentou aí, enquanto você estava dizendo, que foi fundado em 1963, né? E é isso mesmo que eu me lembro, né? Há 7 anos atrás, então o Aruanda comemorou 50 anos. Eu me lembro que É, teve muitas comemorações aí dos 50 anos do Aruanda, por isso que eu estava com esse número na cabeça, de 50 anos do Aruanda. Então, assim, uma história, né, o seu pai como fundador do Aruanda, assim, uma ligação intrínseca aí com a dança, visceral mesmo, e um grupo super importante, né, importante frisar, né, que faz um trabalho incrível até hoje é. de estudo, de preservação, de divulgação das danças folclóricas. Então, assim, super de parabéns esse trabalho que o Aruanda faz até hoje. Muita admiração pelo que seu pai fez aí pela dança, né? Mas voltando então, aquela timidez lá do início, como é que foi na dança de salão lidar com essa timidez? Porque isso, para gente que conviveu com você durante esses anos todos, isso é algo que ficou muito claro, foi ficando muito claro ao longo dos anos. Como que a Anne foi se soltando e se propondo desafios, né? De aprender coisas mais avançadas, mais difíceis, de apresentar, de preparar coreografias diferentes e tudo mais. E aquela timidez? Quando é que ela foi embora? Ela não foi embora, ela ainda existe. Só que a gente aprende a lidar com ela, entendeu? Ah, muito legal, muito legal. Então, assim, as coisas, a gente vai amadurecendo e vai vendo. Uhum. Na verdade, a timidez, a gente tem a timidez, o que é desconfortável, né, faz com que a gente fique mais travado. Mas à medida que a gente vai conhecendo as pessoas, vai familiarizando com o lugar, a gente vai encontrando o nosso Uhum. lugar e aí as coisas vão acontecendo com mais leveza, né? Então, Aham. e a proposta que eu tive também, né, diante da dança, faz com que a gente tenha que sobreviver à timidez, porque ou a timidez me engole ou eu engulo ela. Então, eu preferi
passar a perna nela, né? Porque senão a gente não anda, senão a Aham. gente não faz o que a gente tem vontade de fazer. Então, Ontem eu escutava uma entrevista maravilhosa falando sobre emoções, enfim, emoções no contexto atual, né? E o que eu achei muito interessante, assim, a maneira como eles abordaram, que eu me lembrei agora na sua fala, é que o mais importante é a gente saber identificar, né, qual é a emoção, né, nomear, é isso que eu estou sentindo, né? Ou eu não estou me sentindo bem, eu estou insegura porque eu sou tímida, beleza, então tá. E aí é o que você disse, então como eu vou lidar com a minha timidez, né? Ou seja, essa é uma característica minha, eu também sou tímido, né? Então é algo que você não precisa, muitas vezes, encontrar uma forma de exterminar a timidez. Você não precisa mudar a sua essência, mas encontrar mecanismos, ferramentas para lidar com ela, né? exatamente. Para ir desviando, driblando a timidez, para poder vencer os desafios que você quer vencer, né? Muito bem. Exatamente. E assim, então assim, a dança, ela me ajudou, né, nessa questão de lidar com a timidez, Uhum. né? E cada vez que você consegue, que você passa por um processo, você vai seguindo para outro, né? Então, assim, Uhum. no início, trocar de par era muito difícil, porque eu já não estava dançando com meu marido, né? E é engraçado que na dança Uhum. de salão todo mundo pergunta, a primeira coisa que pergunta para mim, você faz dança de salão? Faço. Seu marido dança com você? Não. Então como é que você dança? Todo mundo já vai para essa questão. Aí eu falo, É danço engraçado como também. que as pessoas é engraçado como que as pessoas, né, fazem tem a tendência de fazer essa ligação, né? Quem não está no meio da dança de salão, quem não está no meio da dança de salão sabe que isso, né, enfim, não tá, as coisas não estão ligadas umas com as outras, né? Mas muitas vezes, quer dizer, eu termino uma apresentação com a Juliana e alguém vem se referir a Juliana assim para mim, sua esposa. Não, ela não é minha esposa, ela é minha parceira de dança, né? Há Exatamente. muito mais tempo há muito mais tempo que eu conheço a minha esposa, inclusive. Há Exatamente. 27 anos, há 27 anos. Mas é só minha parceira de dança. Então é muito importante que as pessoas saibam diferenciar isso, né? É uma parceira, um parceiro de dança que pode ser ou não, né? O seu namorado, o seu marido, enfim, não importa o quê. Mas as coisas não precisam estar necessariamente ligadas. Podem estar, né, se for de comum acordo ou não, né? Mas É, as pessoas têm a tendência assim de tá dançando ali, são namorados, são casados, né? e isso, assim, no início, isso foi algo que eu tive que lidar. Primeiro com o toque do outro, né? E às vezes até como que eu ia também chegar perto do outro. Mas isso foi no início. Na verdade, eu queria muito dançar, então logo depois isso aí já foi resolvido. Mas até hoje a gente tem esse cuidado, porque às vezes chega pessoa na escola que também é tímida. Eu danço há mais tempo, né? Mas chega gente Uhum. também que é tímido. Então, a gente tem que saber lidar com isso também, né? De como que você vai. Uhum. Não dá, né? Na dança de salão a gente abraça, muito, muito pertinho, mas não dá para você já chegar e já abraçar. Você já tem que chegar devagar e tal, ver qual que é, o que o outro tá Sim. te respondendo, né? Uhum. E E é um cuidado que a gente tem que ter, né? E eu acho que você, na sua profissão de fisioterapeuta também, eu acho que você deve lidar com uma situação parecida, né? Num outro contexto, mas que a gente que lida com o corpo, que dança, para a gente é muito natural o toque. Né? Você sim, chegar, você pegar na pessoa, às vezes a gente que é professor também, né? Você toca às vezes ali na perna para você mostrar qual que é o movimento, é muito natural, né? Mas a gente esquece às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente esquece às vezes, independente da gente ser profissional ali da área ou não, mas se uma pessoa, uma aluna como você que já dança há muito tempo, né, não tem essa consciência, você corre o risco às vezes de chegar tocando uma pessoa ali que, opa, peraí, ela o assusta. toque para ela o toque para ela, né, nunca foi assim algo tão natural.
tomara que passe a ser, na medida que ela continuar dançando e tudo mais, ela vai ver que o toque é algo benéfico, natural ali, em prol de dançar melhor e tudo É, mais. Mas a gente que faz isso cotidianamente, né? Você na fisioterapia, eu na dança, você na dança também como praticante, a gente tem que tomar esse cuidado, né? na fisioterapia eu trabalho com terapia manual, né? Então, assim, e Aham. eu trabalho com osteopatia e então praticamente é o toque o tempo todo. E às vezes você trabalha muito Uhum. liberação diafragmática, então você trabalha muito a nível de abdômen, então é muito toque. E tem algumas Uhum. técnicas da fisioterapia que às vezes é corpo a corpo mesmo. Por exemplo, paciente que teve uma sequela de AVC, que precisa colocar ele de pé, ou às vezes precisa fazer uma transferência, né? Porque eu também faço atendimento em Uhum. domicílio. Às vezes você usa Sim. do seu corpo para poder fazer o movimento da pessoa. A, Sim. a princípio, né, a gente tem que pedir licença, né? Toda vez que você vai tocar no paciente, você pede licença, explica o que você está fazendo, aí as coisas ficam Aham. mais tranquilas do entendimento. Então, com a dança também é a mesma coisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, bom, você estava falando da timidez, estava falando dessa sua evolução aí na Mimos com a dança. Agora você me impressiona assim, como você é dedicada, como que você quando, né, se propõe a fazer algo, a atingir um objetivo, você vai a fundo mesmo e faz com excelência. Como é que entrou a questão de apresentar coreografias? Porque, né, quem frequenta a Mimos, os seus colegas, enfim, essa família Mímulos aí está super acostumada a ver a Anne nos bailes, não somente dançando, se divertindo, mas também apresentando. E aí teve gente que até comentou aí, né? Falou, a Anne é tímida, nossa, e tal. Porque as pessoas que, né, por exemplo, quando eu falo que eu sou tímido, as pessoas não acreditam. Falam assim, não, mas o Jomar, né, tá lá no palco. Mas é o que a gente falou, a gente encontra mecanismos para vencer a timidez e chegar a atingir os nossos objetivos. Como é que foi a primeira vez que você apresentou uma coreografia? Você se lembra? Eu lembro de todas, com detalhes. Se você quiser, eu só não Que lembro o ano, ótimo! só não lembro o ano. Mas assim, a primeira Uhum. vez eu estava saindo da aula, ia ter amostra de alunos, e acabou Uhum. minha aula, estava saindo, o Daniel falou comigo assim, vai ter uma amostra de alunos e o João Mar vai dar um samba rock. Vamos fazer? Aí eu falei, não, eu tenho que ir embora e tal, vai ser complicado, porque eu tinha um receio, Uhum. eu tinha um receio do Renilson achar ruim, sabe? Porque ainda não tinha conversado com ele, Uhum. né? Mas aí eu falei, aí o Uhum. Daniel falou assim, experimenta. Aí fiquei aquela coisa assim, eu na porta falei assim, gente, tem um trem me chamando para ir. Eu falei, eu peguei meu telefone e falei, ó, vou atrasar, não vou embora agora não. E subi. E fui participar Uhum. do Samba Rock com o Daniel. E Uhum. aí saiu a apresentação, foi a primeira. Eu me lembro disso. Eu não tinha esse registro assim que tinha sido a primeira que você dançou. Mas eu me lembro dessa mostra de alunos, me lembro dessa coreografia de você dançando. Aí eu achei assim, achei o máximo. Aí depois, logo em seguida, você falou, vamos reapresentar? Falei, vão. Aí fui de novo. Uhum. Aí logo Sim. depois, aí teve uma roda de cassino Uhum. e eles apresentaram, eu fazia aula de roda de cassino, mas não dançava muito pouco roda de cassino. Mas eu sei que eu estava Sim. passando e você pega e fala assim, entra aqui no lugar porque a fulana não veio, nós vamos ter que apresentar não sei aonde, entra daí. Aí eu falei assim, meu Deus, aí você falou, dança com fulano, com fulano, fulano. Eu entrei na roda e vamos Hum. fazer foram 3 ensaios. E aí eu virei para, eu falei, mas já está tudo organizado, eu vou ficar aqui. Aí todo mundo, é aqui. Aí eu falava com os meninos assim, vocês me levam, né? Vocês me colocam onde eu tenho que ficar. Eles foram fazendo isso.
E a Deinha ficou num passo que eu não sabia. Eu falei, Deinha, na hora que tiver que fazer esse passo aí, você mostra a perna que é. Aí ela mostrou a perna, o negócio saiu. Eu adorei, achei ótimo. E aí o negócio... É engraçado que essa coisa de apresentar, né, de apresentar a coreografia, eu percebo muito isso na sua fala e eu vejo isso acontecer com muitos alunos, né? É meio que viciante, assim, né? Eu acho que é uma adrenalina tão gostosa, né? Que as pessoas, quando experimentam ali, que conseguem vencer aquele temor, aquela insegurança inicial, que aí chegam no palco, né? Quando eu falo palco, pode ser a pista de dança da Mimos, enfim, o espaço de apresentação. Eu acho que é uma sensação tão gostosa, né? Uma adrenalina tão gostosa, e que elas depois querem mais e mais e mais e mais, né? Eu percebo que com você foi um pouco assim também, né? E que eu percebo que durante os ensaios que você participa também, acontece algo que eu acho que acontece com muita gente também, inclusive comigo, que já estou nessa há 30 anos. Né? Que é tipo, às vezes você está num momento difícil ali no ensaio, cansado, sentindo dor aqui, a coreografia está dando errado e tal, e você fala assim, meu Deus, para que eu fui me meter nessa outra vez? Né? E aí na hora que chega no dia da apresentação, você fala assim, quero mais, quando é que é a próxima? Não é mais ou menos assim? Todas as vezes, todas. Uhum, Teve aquela mostra, exatamente. não foi a mostra não, foi a Semana da Dança. Na Semana da Dança, eu já tinha visto, tinha participado de algumas oficinas na Semana da Dança, inclusive de um tango Uhum. maravilhoso, né, que foi até com os músicos. Eu acho que foi no curso de capacitação, na verdade, E essa aula. aí, Mas aí, não me lembro exatamente pode falar. Mas aí eu vi o pessoal se envolvendo naquela dinâmica toda da Semana da Dança, aí eu falei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Mas eu nunca achava que eu daria conta, porque a Semana da Dança praticamente são profissionais, né? Que participam. E aí eu fui conversar com você, falei, você acha que eu dou conta e tal? Você falou assim, não, pode vir, que você faz o que você estiver dando conta. E aí eu fui e ainda fiz pior, ainda fui participar da Da maratona. maratona, né? Sim, se Aí, saiu super bem, né? na Para maratona. as pessoas que não sabem, né? A Semana da Dança é um evento que a gente faz desde o ano 2000, né? A gente já vai fazer a 20ª edição esse ano, vai fazer dentro do que, né, o contexto atual, o pandemônio nos permite, mas fiquem atentos que logo aparecerão aí as divulgações, as propostas, e sempre na Semana da Dança a gente tem algo ligado à coreografia. Nos últimos anos tem sido esse formato de maratona coreográfica em que as pessoas, ou a gente cria uma coreografia ali durante uma semana para ser apresentado no sábado, ou as pessoas aprendem uma coreografia do repertório da Mimos Companhia de Dança para apresentar no sábado. Então é um grande desafio, mas é um desafio muito gostoso também, que a gente procura não, a gente respeita, né, os limites de cada um e coloca cada um fazendo o papel, as partes que conseguem, que dão conta, né? E é muito gostoso ver as pessoas se superando, né? E se dedicando ali, que é uma semana muito intensa, assim. E a Muito Anne é intenso. isso, assim, é o que ela disse, um curso que é mais voltado para pessoas avançadas ou aqueles que, mesmo não sendo avançados, queiram se aprofundar na dança, seja para se profissionalizarem ou não. Então, não importa se a pessoa ainda não é lá muito avançada, era o caso da Anne nesse momento, talvez, mas que, ok, eu topo o desafio, então vamos lá, se você não se sentir bem fazendo essa aula, ok, fica sentado olhando, faz a outra. Mas é o que ela disse, ela foi embora e ainda mergulhou na maratona, né? Foi. E aí o corpo assim, porque a gente não tem preparo, né? E nem a flexibilidade dos que estão mais intensos ali, né? Então foi sofrido, Uhum. assim. No final da apresentação tinha um músculo da minha. Porque a gente ensaiava toda hora. E assim, é muito. É muita gente, é é um movimento, né, enorme. Mas o gostoso é que Uhum. um vai ajudando o outro, no final, assim, é fantástico. Foi maravilhoso. Depois eu não consegui participar mais por
coincidiu com alguns cursos que eu estava fazendo, algumas formações dentro da fisioterapia, e aí não teve jeito de fazer mais a Semana da Dança. Mas, assim, foi Aham. maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo. E Muito aí, bem. E muitas coreografias também apresentadas junto com o grupão, né? Que é o grupo Gente Grande, que reúne alunos, instrutores, enfim, pessoas que, como a Anne, adoram apresentar, né? Mas eu te interrompi, você falou, e aí? não, já não, ia fazer só um comentário, assim, mas não Aham. tem motivo maior. Teve, Mas teve um esse grupo, momento muito gostoso. Ah, pode falar. mas o grupão, ele foi uma coisa, foi outra coisa também muito assim interessante, porque eu vinha do consultório e às vezes não dava para ir em casa, porque pelo tempo. Então eu chegava muito cedo e o grupão já estava ensaiando. E eu via aquele grupão Aham, animado, todo mundo dançando, e eu assim, louca para participar, mas achava que eu não tinha ainda a capacidade de entrar no grupão. E porque aham. assim, na minha cabeça, eram coreografias elaboradas, né? Com muita marcação, muito movimento dentro de um ponto da música, né? E eu Aham. achava que eu não tinha condição. Aí um dia eu lá na escola, me chamaram para fazer parte do grupão, aí eu entrei, já comecei e, e eu achei aqui em casa, tem uns dias eu estava mexendo, achei um DVD de 2011 que eu já participava do grupão. Então eu não sei exatamente quando foi que eu entrei no grupão. Eu sei que eu fiquei Aham. bastante tempo, depois eu saí, por causa de horário, porque eu saí do grupão quando o Murilo entrou. Porque o único dia que eu não ia na Mimos era a quarta-feira. Eu ia na Pois Mimos é, todos os dias. é isso que eu ia te perguntar também. Como é que foi lidar com o Renilson, com o seu marido, em relação a essa questão do tempo, né? Que você falou aí, né? O único dia que eu não ia na Milos era quarta-feira, e de repente na quarta-feira tinha o grupão também, né? O Renilson, durante algum tempo também ele voltou, ele chegou a fazer aula junto com você, né? O Renilson que é médico da Unimed, então participava de uma turma muito querida de colaboradores e cooperados da Unimed, a Unimed que é nossa parceira, né, o Instituto Cultural Unimed, que patrocina as atividades aí da Associação Cultural Mimos, da Mimos Companhia de Dança, e como contrapartida, a Mimos Escola de Dança disponibiliza alguns horários para os cooperados, para os colaboradores da Unimed. Então a gente tem médicos e funcionários da Unimed muito queridos lá já há muitos anos. E o Renilson, né, entrou com a Anne numa dessas turmas, foi muito gostoso tê-lo de volta lá conosco, está sempre também acompanhando a Anne ali nos bailes. Mas como é que foi isso, assim, essa questão do tempo, gerou algum conflito, assim? Poxa, mas agora você dança todo dia? Ah, o tempo todo, gerou muito conflito. Conflito, sim. Uhum, Mas ele entendeu, sabe? Tanto entendeu que, uhum. assim, ele recebeu uma mensagem, né, da Unimed, convidando para participar da Mimos, né? E aí ele não me falou nada, ele fez a inscrição. E aí um Ah, dia, sem te falar nada? não me falou nada. E na verdade, na segunda, eu tinha aula na segunda, na quinta, na sexta e no sábado. Então eu não ia, na terça-feira eu fazia pilates. E aí ele falou E comigo assim na segunda. um parênteses aqui, que a Ana ela faz aula em diversas turmas e ainda faz aulas particulares também, né? Tal é a sua dedicação. Vamos lá. Aí você não ia tal dia, como é que é? Aí na terça-feira ele falou comigo assim: o que você tem amanhã? Eu falei assim: eu tenho pilates. Aí ele, você não vai poder ir não, desmarca lá. Eu falei, por quê? Eu falei, você tem um compromisso comigo amanhã. Eu falei, como assim? Que Aí ele falou assim, legal. amanhã você vai ficar sabendo, mas desmarca. Eu falei, tá. Aí eu desmarquei e vim para casa. Aí na hora que eu cheguei aqui, ele falou assim, pega a sua sandália e nós vamos
nós vamos para dança, porque eu me matriculei lá, ganhei uma bolsa da Da Unimed. Aí Unimed. eu fui. Que E foi legal, então tinha engraçadíssimo. surpresa, ó. E foi Por engraçadinho. quê? Primeiro dia do pessoal lotado, né, Jomar? Hum, Aquela turma tinha gente demais, que é a turma que está até sim, hoje lá, né? Aí eu sim, há uns 5 anos já, né? Aí na hora que eu cheguei, começou a turma e eu tô lá no meio daquele, todo mundo lá assim, eles olharam para mim assim, o que que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim, uai, eu faço parte da turma. Eu falei, mas como que você faz parte da turma? Até nessa turma? Não é possível, até nessa turma. Aí eu falei, Renil se matriculou, eu não sabia. Aí Aham, teve uma apresentação, né, no Palácio das Artes, e Renilson participou uhum, dessa apresentação. Foi super legal, foi muito bacana. Mas depois disso ele aham. desanimou de novo, e ele falou: Não, eu só, depois que você apresenta no Palácio das Artes, você não quer apresentar mais lugar nenhum. Brincando, né? Já chegou, fim de carreira, né? Já atingiu os É, objetivos dele. O Instituto Cultural Unimed faz um festival anualmente, um festival maravilhoso, onde eles juntam, né, os grupos todos que eles apoiam. Então tem o Tambor Mineiro com o Tizumba, diversos outros projetos sociais, inclusive. Então é um festival maravilhoso que reúne muitos e muitos alunos tanto de diversas áreas artísticas, né, da música, da dança, folclórica, enfim, de tudo um pouco. E os alunos que participam, que são que fazem parte dessa turma mais antiga da MIMS, já participaram, assim como a Anne falou, né, dessas apresentações do Festival do Instituto Cultural Unimed diversas vezes. E o Renilson, então, participou de uma delas. E eles adoram, é maravilhoso, né? O que é uma emoção, sem dúvida, para qualquer pessoa é maravilhosa. Você subir no palco do Grande Teatro Palácio das Artes, né? Aquele palco maravilhoso, com aquela plateia maravilhosa. Isso é lindo. E o né? Renilson está super de parabéns. Super de parabéns. Você, o Palácio das Artes, é fichinha para você. Agora, para o Renilson, não é? Mas, enfim. E aí, então, mas como é que foi lidar com essa questão do tempo, assim? Depois ele foi acostumando e aí ficou numa boa, né? Pois é, eu acho, eu tenho assim na minha cabeça que teve um dia que a gente que ele foi, nós fomos num baile e aí começou a tocar um tango e o Murilo me tirou para dançar e aí a gente dançou e tal e quando acabou a dança, né? Eu Hum. sentei lá na mesa, né? Porque acaba eu fico toda timidazinha assim, sento na mesa de novo. Aí ele virou para mim assim: eu vou ter que aceitar isso, porque você vai ter que ficar fazendo dança mesmo, porque você está dançando bem, é bom te ver dançar, e então, não tem problema não. Aí eu fiquei Que mais tranquila. legal, E que aí legal. depois que ele viu que é minha essência, né? E que a dança me traz mais Uhum. leveza também, e em tudo da Aham. minha vida, né? Aí ele aceitou. Aí a nossa relação ficou, depois da parte conflitante, a relação começa a ficar um pouco Uhum. mais tranquila também, né? Vai Sim, amadurecendo. que ótimo. E ele participa, ele vai aos bailes, ele gosta de ver, né, as apresentações e o tanto que a gente vai crescendo. Então, isso é legal. E ele E mesmo, a ele que relação. me incentivou. Engraçado é assim, que eu ia Ah, para os bailes, você sempre falava nos bailes assim, vocês têm que tirar o pessoal para dançar e tal. E ele que me incentivou, teve ah. uma prática e a gente estava lá na prática, começou a tocar um tango. E eu falei, gente, não é possível que eu vou perder esse tango. Aí ele virou para mim e falou assim: perder por quê? O Jomar tá ali na caixa tá ali mexendo o som, vai lá e chama ele. Eu falei Tira assim: ele. não, mas chamar Jomar dança pra caramba. Aí ele falou assim: "Uai, então você quer dançar com quem? Comigo? Eu não sei dançar tango. Aí eu falei: então acho que eu vou lá. Aí eu fui e falei, e pedi para você dançar comigo. A Aham, partir desse aham. dia, acabou. Todo mundo que chega lá e eu tô com Muito vontade de bem. dançar, eu já vou dançando e não paro mais não. Muito bem. E ó, a gente está falando de timidez, né?
o que você está falando, que eu falo muito nos bailes, gosto sempre de frisar, né, assim, que as meninas não fiquem esperando, né, que os meninos as tirem para dançar. Que as meninas tirem, e inclusive para não ter essa coisa, pô, fiquei aqui sentada o baile inteiro, ninguém me tirou para dançar. Ora, vai lá, levante, né? Você também tem todo o direito de tomar a iniciativa e tirar para dançar. Mas eu, na minha timidez, eu adoro quando me tiram para dançar, né? Porque para mim é muito, muito mais tranquilo do que eu também fico tímido em ir lá tirar as pessoas para dançar. Então, quando me tiram para dançar, eu adoro, né? Relaxo, adoro. E a Me Anne, fez lembrar. Me fez lembrar pode do falar. caso do Sávio, né? Que ele falou que ele é tímido e que a maior Sim, dificuldade dele é tirar alguém para dançar também, né? Então, assim, a gente fica olhando sim, só o é lado isso da aí. menina, mas o menino também tem essa dificuldade, né? Aham. Então, E a relação da fisioterapia com a dança, como é que é isso? As duas conversam ou são coisas distantes? Como que é para você? conversa e conversa demais, porque na minha Aham, formação, né, que é da terapia manual, você precisa aham, de ter um conhecimento muito grande do seu corpo. Eu trabalho também com postura. Então, isso me aham, dá uma consciência corporal muito boa. Então, quando eu fui para a dança, eu já levei um pouco da minha consciência corporal e do entendimento do movimento. Então, isso facilitou muito a aham, dança. Por outro lado, a aham, dança me permitiu sentir porque durante a condução ela é muito sutil, né? Então, se você vai uhum, conduzir quando você quer fazer um movimento, se a condução for sutil, você percebe muito mais. Então, assim, é aquela questão do menos é mais. E a mesma coisa você sim, leva para a terapia manual. Então, quando você toca o seu paciente, se você toca com a mão, vamos dizer, com a mão cheia, com peso, você não sente aquela formação mais rígida muscular, você não sente um nódulo, você não sente uma tensão maior, um tecido que tem uma fibrose. Então, uhum, isso também me ajudou muito. Então, assim, levo de um lado e o outro volta, né? uhum, Me mostra o outro lado também. Então, a dança me ajudou nisso. A outra coisa que me ajuda muito também é a questão, eu atendo paciente com dor. Então, eu atendo paciente que está num sofrimento. E é uma carga muito grande. Então, se eu já atendo o paciente com minha carga pesada também, eu não vou conseguir atingir o meu paciente. Então, a dança, ela me dá uma uhum. leveza e uma certa tranquilidade para eu atender esse paciente, ter um pouco mais de calma e perceber mais o paciente. Então, essa é uma Que troca legal. interessante. Que legal! Adorei saber disso, viu? Nós estamos quase chegando no final, né? Estamos com 2 minutinhos aqui restantes. Queria só lembrar as Nossa, passou pessoas que a rápido. live continua, continua aí no IGTV. Amanhã ou depois vai estar no nosso canal do YouTube. Convidar as pessoas, a Anne, coincidentemente, agora no final estava falando de consciência corporal. Né? Semana que vem, a Juliana Macedo, que é a minha parceira, começa um curso de tango, onde ela vai abordar exatamente esse lado da consciência dos movimentos, né? Desmistificar o tango. A minha proposta também com o bolero, que é um curso que começa na semana que vem, também é por aí. É usar os fundamentos do bolero para melhorar, né, os corpos, para que eles dancem melhor. Então fica aí o convite. E ontem, olha só como está tudo no contexto, e não foi combinado. Ontem o Gustavo iniciou um curso ligado ao folclore, onde ele traz os movimentos do folclore para o forró e para o samba. Então a Anne tá ligada a isso tudo aí. Né? Então convido o pessoal. Tá, as informações estão aí no nosso Instagram, esses cursos aí, o próximo curso meu, tem um de coreografia também, o da Juliana, semana que vem de tango, e o do Gustavo, quem não fez a aula ontem, ainda dá para entrar, que a aula foi gravada, a pessoa acessa a aula. Anne, você tem 40 segundos para terminar. 40 segundos para terminar?
Ó, eu te É. agradeço demais, eu fiquei super feliz, porque você sabe, né, como que a Mimos, né, como escola é importante para mim. Ela me dá muita oportunidade de crescer lá dentro, né, e muitas amizades. A Mimos me deu muitos amigos, amigos muito queridos. Então, eu tenho um grande amor pela escola. E Maravilha. agradeço a Baby também, né? Porque Cinco ela. segundos. Cinco... 3, 2, Aí,